Nós estamos falando nessas 3 semanas sobre o valor do sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Em uma de nossas reuniões, nós concluímos que todos nós, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, que não se apresentaram ante o Calvário para reconhecer que é um pecador, deveria ter essa experiência e depois receber o seu batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem nenhuma dúvida, é inconteste que há pessoas no nosso meio batizadas nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que ainda não recebeu Jesus na sua vida. Ela era uma religiosa e ouviu falar de uma mensagem nova. Ou ele era um denominacional, sem nenhuma experiência cristã, e mudou de denominação ou de congregação, porque batiza em nome de Jesus Cristo, toma a ceia com pão asmo, vinho puro, o faz isto à noite, etc. E se encaixou com isto aqui. E hoje tem novos hábitos diferentes, de falar, de conversar, de evangelizar. Nós temos muitos que gostam de discutir e encontraram de repente uma mensagem que lhe prodigaliza um espaço maravilhoso para discussão, ter argumentos bíblicos, etc., mas sem nenhuma experiência com Cristo. E digo isso de uma forma bem clara, pela maneira que as pessoas pregam, pela maneira que as pessoas evangelizam, pela maneira que as pessoas dissertam a mensagem, fica claro que elas não têm experiência com o Calvário. Nós tínhamos um cidadão no nosso meio, que se dizia evangelista, até foi reconhecido, e algumas vezes eu consegui ouvi-lo pregar pelas ruas, e um dia ele veio a esse púlpito e usou essa expressão: esta noite eu tive um sonho, e um personagem chegou comigo e disse: a tua mensagem não serve. E ele perguntava ao personagem: o que está de errado na minha mensagem? Ele disse: porque você é um homem que não prega misericórdia. E ele disse nesse púlpito: eu vou cambiar a minha mensagem, porque na verdade eu nunca consegui ganhar uma alma para Cristo, sendo evangelista, inclusive reconhecido no nosso meio. A maneira de você pregar mostra a quem você conhece. Em outras palavras, quando você fala de alguém, você deve falar com propriedade. Você não pode ser o porta-voz do presidente da República se você não conhece. E muito mais as suas intimidades. Você não pode ser embaixador do Brasil se não conhecer a política brasileira, o governo brasileiro, porque é um cargo político, e está atualizado com o mundo que você vive. Como podemos ser nós embaixadores do céu? Como podemos ser nós embaixadores de Cristo, se você não conhece a Cristo? Você não teve nenhuma experiência com Cristo? Nunca esteve com Cristo? Como você vai pregar acerca de Cristo se você não o conhece? Cristo nunca te perdoou? Como tu vai falar para outro que Cristo perdoa se tu não és perdoado? Muito sério isso aqui. Ser batizado em nome de Jesus não quer dizer que você seja salvo. É evidente que você, para ser batizado, deve ser salvo, mas corre o risco que nós sejamos batizados, tomemos a ceia sem nenhuma experiência cristã. Foi isso que Deus nos trouxe durante essas semanas, e nós temos falado dessa forma. E uma das mensagens foi essa a respeito a evidência de quem blasfema contra o Espírito Santo. E chegamos à conclusão que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar o programa de Deus para o dia aceitável. Há um dia que Deus trata contigo, e naquele dia tu tem que ver qual é a tábua da salvação que Deus prover para ti. Na era que estão vivendo, mesmo que a noiva de Cristo está fora da era de Laodiceia, mas dentro desse grande contexto da era de Laodiceia, Deus teve um programa que se estendeu desde a era de Éfeso até a era que nós estamos vivendo, que só vai encerrar com a grande festa pentecostal e o arrebatamento da noiva. A noiva está fora de Laodiceia, mas acompanha o que está
dentro de Laodiceia. E para Laodiceia foi o mesmo programa de Éfeso. Ali no Calvário, Deus rompeu o seu programa, rompeu o seu plano para os judeus e colocou ali a 70ª semana de Daniel. E dentro da 70ª semana de Daniel, semana de número 70, Deus colocou ali as eras da igreja. Jesus veio e cumpriu 3 anos e meio de ministério. Ainda faltavam 7 anos para completar as 70 semanas, para vir um fim. Jesus cumpriu 3 anos e meio de ministério. O seu sacrifício na cruz, ele introduziu as 7 eras da igreja, como vocês podem ver aqui. E lá entrou a era de Éfeso, a era de Esmirna, repitam comigo, a era de Pérgamo, a era de Tiatira, a era de Sardes, a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. O plano de Deus atinge todas as eras. E quando rompeu o grande movimento pentecostal, rompeu a era de Laodiceia, a era rica. Mas quando foi em 1963, Deus posicionou o seu anjo na terra, recolheu o último pentecostal pioneiro chamado Daniel Berg. Recolheu Daniel Berg e introduziu William Branham com a revelação dos selos do Apocalipse. De 63 para cá, não pode haver um eleito mais através das denominações. Apanhe a caneta e anote rapidamente para não esquecer. Até 1963, através de qualquer denominação, você se encontraria como eleito. Porque o anjo não tinha aberto os selos. Porque a revelação dos selos, que a revelação dos selos é que te tira das denominações. Terminava o Pentecoste, 50. Pentecoste quer dizer 50. Começou em 11, terminou em 61. Os 2 anos de preparação para a partida de Daniel Berg e a entrada de William Branham. Ali estava o Senhor cumprindo o que falou em 1950. A tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Imediatamente, quando Daniel Berg subiu, aqui está o documento. Isso aqui foi tirado da revista Life. Imediatamente. Aqui está todas as fotos dos anjos que desceram para confirmar, trazendo o Filho do Homem à Terra, Jesus Cristo novamente na Terra. Foi a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo já aconteceu. As denominações não sabem. Estão pensando que ainda vai acontecer. Não, Jesus já veio. Veio, entrou em contato com a noiva, era meia-noite. Foi numa meia-noite, estava tudo escuro. Não havia nenhuma denominação na terra. Escureceu. Não havia uma denominação, só havia um movimento chamado Movimento Apostólico, hoje chamado de Assembleia de Deus. Até ali, muitos deles ainda batizavam em nome de Jesus Cristo, tomavam ceia, com pão asmo e etc. Na hora que Jesus desceu, a noiva tomou conhecimento que só através da palavra do 7º anjo, Apocalipse 10, verso 7. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, amém? O 7º anjo, ele tocou a trombeta, tudo fechou. A noiva começou a sair das denominações, porque ela tinha óleo. Os que ficaram nas denominações ficaram com a luz que tinham. Só que a luz vai se apagando. Vai criando aquela crosca no pavio. Vai ficando escuro. Vai perdendo o valor. E se não tiver óleo, vai apagar. Mas a noiva saiu das denominações. Deus se afastou do sistema denominacional. Não havia denominações, mas sistema havia. Desde 1935,
da convenção pentecostal na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ali entrou o espírito denominacional, através de Absalão Piano, pastor das Assembleias de Deus no Pará. E ele disse, nós temos que formar uma denominação para vencer os batistas. Propôs a Assembleia, ali no Natal, a Assembleia aceitou, ele voltou a Belém e comunicou. Hoje nós temos proposta para ser uma grande denominação no Brasil, 1935. Quando acabou de falar, o coração dele parou. Deus abomina a denominação. Denominação é criada por anjo caído. Todas as denominações foram anjos caídos que criaram. A única coisa que não é anjo caído é a sua palavra. Diz, a minha palavra é vida. Fora da palavra é antipalavra. Fora de Cristo é anticristo. Fora de Deus é antideus. A noiva, como você saiu, obrigado. A noiva saiu. Hoje nós não temos nada mais com Laodiceia. Nós estamos fora dela. Se porventura tiver algum filho de Deus, algum eleito lá, ele não encontrará o caminho lá. Ele vai ter que buscar a palavra. Aonde tiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. O corpo, falando do sacrifício vicário do Senhor, que era o verbo que se fez carne. Esteve aqui e agora a carne se fez palavra. E a palavra está conosco. E amanhã essa palavra voltará, está dentro de nós no Filho Jesus. A noiva vai dar vida ao Filho Jesus, que é Davi no milênio. Então, meus amados, Deus não tratou mais com o sistema. E dali começaram as denominações. Hoje nós temos mais de 600 denominações importantes no Brasil, em pouco mais de 27 anos, 30 anos. Em 30 anos, proliferou denominações. E nada fizeram pela luz. Todas continuam com a luzinha que tinham lá. Do mesmo jeito que aquela assembleia ficou em 63, está hoje. Com uma diferença mais escura. Ela já pode usar cortar cabelo, já pode usar calça esporte, já pode ser pregadoras e etc, etc, etc. Oh, tenhamos misericórdia deles. A mensagem que nós temos, esta mensagem aqui, não é para eles, senhores. Vocês que são pregadores, tenham graça com eles. Dei para eles só o alimento para não apagar aquela luzinha. Eles estão andando pelo aquele pavio que fumega. Eles têm um pavio que fumega. Vamos ser misericordiosos com os denominacionais. Eles estão tateando. Quando eles sabem que chega um missionário, eles correm para lá. Quando chega um cantor, eles correm para lá. Eles estão sempre buscando o movimento das águas. Por que tu estás paralítico aqui há 38 anos? Ou melhor, por que tu estás nesse leito durante 38 anos? Senhor, é porque eu dependo de um movimento. Anualmente desce um pregador aqui e ele agita a água. Vai no estádio, a Bíblia em 2, 3, coloca o grande som e agito, e a gente corre lá, se anima, tem uma noite de refrigério, de gozo. No dia seguinte nós estamos pior, rogando que apareça outro pregador, e aparece de uma outra igreja, vem uns até como deputado, outros como senadores, e eles vêm balançar água, a gente corre lá e se molha um pouquinho, depois eles vão embora. Oh, senhores, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque dentro de vós formará uma fonte. Essa fonte só está na noiva. A noiva tem essa fonte. Se hoje fechasse todas as Bíblias, cancelasse todos os livros, encerrasse todos os tabernáculos, nós continuaríamos com a mesma fé, com a mesma confiança. Porque a palavra está enxertada em nós. Está dentro do nosso peito. Não tem como mais você colocar trindade na sua cabeça. Você pode até por circunstância tomar uma ceia com pão bolorento e com xarope de quisuco, pensando que é vinho, e até não lavar o pé do seu irmão, mas dentro de você tem uma coisa dizendo, isso é falso. Estão colocando na minha mesa pão imundo. Porque a palavra de Deus está enxertada no teu coração. Isso é o caminho provido por Deus.
Deus tem provido um caminho. Então eu dizia naquela minha pregação: se você não aceitar o caminho provido por Deus para o dia, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo você saber que Deus mandou o 7º anjo para revelar todas as coisas e você dizer, pensar, augurar que ainda pode aparecer alguém para trazer uma revelaçãozinha à parte. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não! Nós sabemos aonde estamos firmados. Então isso foi a sequência de pregação que eu venho fazendo a respeito do valor do sangue, o caminho provido por Deus e etc. Uma coqueluche faz a cabeça dos japoneses. É comum se ouvir dizer que as pessoas são impulsivas. As pessoas impulsivas têm sangue quente. Outros dizem que as mais calculistas possuem sangue frio. Mas os japoneses vão muito mais longe disso. Eles chegaram à conclusão que quem tiver o tipo de sangue A, B ou sangue O, isso funciona como um verdadeiro horóscopo. E a partir desse princípio, eles fazem o cruzamento do sangue A ou B ou O para saber com quem casar, com quem negociar, a quem lecionar e quem ter como professor. Eu diria agora, até pastor. Mas está bem. Acho que está bem. Acho que está bem. Eu até me submeti a isso. Ser pastor só de quem tivesse o meu sangue. E eu admito que você também só deve ser minha ovelha se você perceber que tem meu cheiro. O profeta diz, a ovelha tem o cheiro do pastor. Que adianta você me ouvir aqui? Tu não tem meu cheiro? Tu é fedorento? Ou melhor, eu sou fedorento. Eu estou citando a Bíblia. Paulo disse, eu sou lixo de vocês ilustres. Eu até quando quero gracejada dou uma acertada, é? Que bom, né? Eu gosto dele, é um cara bom, entendeu? Para conseguir emprego, para casar, para tudo, eles fazem o teste do sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo decide o nosso caminhar. Eu citei pela manhã a mensagem de obra-prima e agora quero ler. Parágrafo 56 e parágrafo 57 da obra-prima. Agora encontramos que o mundo antediluviano veio e destruiu toda a raça, porque os pactos foram feitos condicionalmente. Se não fizeres isto, se não fizeres aquilo, se guardares isso, se guardares aquilo. Deus, o grande escultor, vendo que o homem não podia ficar preso a leis e regulamentos, que não podia guardar um pacto, ele simplesmente não pôde fazê-lo mais. Não há nenhuma maneira e de nenhum modo. Na entrevista, minutos atrás, uma preciosa pessoa esteve comigo e disse, irmão Brana, eu tenho tantas coisas, eu não sei lhe dizer, mas olha, irmão Brana, eu tenho feito tantas coisas erradas. Ele disse, eu olhei para ela e vi que ela era uma mulherzinha santa. Fala disso. No filme O Fundo Clama o Fundo, não sei se é o Profeta do século XX, vê uma mulher na entrevista, né, para falar com o profeta, aí ele olha para ela e diz, eu vejo que você é uma mulher, vendo o que ele vinha falando, né, parece que eu vi a perna dela começar a tremer. Eu vejo que você é uma mulher fiel. Se a pessoa se defrontar diante do profeta, o profeta dizer isso para você? Essa chegou de Simão Brana, eu tenho feito muitas coisinhas erradas. Ele disse, quando ela disse isso, eu olhei para ela e vi que ela era uma mulherzinha santa. Ah, dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Hoje pela manhã eu fiz um paralelo acerca disso, não estou bem lembrado o que foi que eu falei, mas eu falei alguma coisa acerca disso, de ser e não ser, parecer, mas não proceder. Realmente não me recordo o que foi que eu falei. E eu disse, veja irmã, veja minha irmã, não olhe para si mesma,
Sabe por que você está vendo que está fazendo coisinhas erradas? Porque você está olhando para si mesma, irmã. Não olhe para si mesma. Isto é simplesmente o que o seu desejo faz. E isso está tentando tirar você do caminho. É o seu desejo que causa isso. E se você realmente ama o Senhor, você tentará servi-lo com todo o teu coração. E então, todos os seus erros, você é santa. O que você tem são algumas coisinhas erradas que você pratica. Você tentará servir o Senhor todo o seu coração e todos os seus erros estarão escondidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmã, Ele fez o caminho para você. Não é a religião que faz, é caminho de sangue. Não havia outra forma. Você se recorda daquela história que eu contei, daquele índio aqui, próximo à aldeia, próximo ao Sendeiro Luminoso, aqui no Peru, eu estive ali, naquela região de guerrilha tão cruel, que o missionário adentrou a mata e não conseguiu sair, e encontrando aquele índio de Ticaiá, perguntou a ele: índio, o que eu devo fazer para sair daqui? Eu estou perdido, eu fugi para cá com medo do Sendeiro Luminoso, como eu devo fazer daqui? O índio disse: siga-me. E o missionário seguiu, e andaram algumas horas, e ele percebeu que a mão do índio estava sangrando, depois ele percebeu que as pernas do índio estavam sangrando, depois ele percebeu que o peito do índio estava sangrando, porque o índio ia rompendo cipó, rompendo mato, quebrando galhos, fazendo aquela picada para o missionário passar, e o missionário disse: para! Você está sangrando? Você está ferido? Eu disse apenas para você me mostrar o caminho. Ele disse: aí está, missionário. Não tem caminho, o caminho é este que eu estou fazendo para o Senhor. Ele disse, naquela hora parou e disse: glória a Deus. Eu sei também que não havia caminho, mas ele com a costa ferida, com a perna ferida, com o rosto esbofeteado, com o olho machucado, porque eles davam soco no olho dele. Eles davam soco no olho dele. Por isso o profeta diz na mensagem Serpente Ferida 26, aqueles olhos que nunca viram maldade, aqueles olhos que podiam interceder pelos pecadores, foram machucados de soco. O rosto de Jesus ficou todo deformado, porque eles davam tapas. E você sabe quantas pessoas davam tapa em Jesus? Em média, 600. Jesus apanhou muito. Você diz, mas não passaram isso no filme? Eles nem sabem disso, porque eles não lêem a Bíblia. Ele estava sendo zombado, chicoteado e humilhado por 600 soldados. Todos tinham o prazer de dar um chute nele. Todos tinham a satisfação de dar uma rimpada nele. Ele pegou centenas de rimpadas. Paulo pegou 195 em etapas diferentes. Ele apanhou 5 vezes, mas só apanhava até 39 vezes, porque o homem que pegasse 40 chibatadas de 1,80 m de altura, a vara, por determinado diâmetro de polegada. Se o homem pegasse 40 rimpadas, ele estava livre para sempre. Nunca mais ele poderia apanhar. E quando eles pegavam o Paulo, eles batiam nele, batiam. Quando chegava na 38ª, Paulo dizia: glória a Deus, vai acabar o sofrimento. Por quê? Vai acabar por quê? Porque só falta 2. Disse: não, nós só vamos dar só uma. Paulo apanhou 5 vezes, 39 chibatadas. Você diz, então ele gostava de apanhar. Porque pegar tudo isso e depois daí pregar? A Bíblia diz que os apóstolos um dia foram presos, especialmente Pedro e João, e apanharam, mas apanharam muito. E quando saíram de lá foram para a igreja. Eu gosto da pessoa que está sofrendo e vem para a igreja. Porque você tem em casa muito problema. Oh, irmão, isso não diz que tu é um eleito. A tua eleição evidencia, quando a pressão vem, tu corre para a igreja. Porque aonde tu vai encontrar segurança e abraço? Aqui tu recebe abraço fraterno